A paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Está escrito no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, essa parábola ela fala sobre o dever de orar, como está escrito no versículo 1. Só que não é orar uma vez só, irmãos. É continuar persistindo, nunca desistir de pedir a Deus o que a gente precisa. Assim como Jesus Cristo explicou nessa parábola. O juiz, irmãos, ele não atendia o pedido dela por um tempo, mas ele começou a ficar incomodado com a presença daquela viúva. Ele sabia que no outro dia aquela viúva ia voltar e ele já não se sentia bem com isso. Ele já começou a se sentir perturbado e pensou assim: como ela vai vir, continuar vindo, pedindo a mesma coisa? Eu vou atender o pedido dela, não porque eu temo a homem, nem porque por temor a Deus, mas porque ela estava incomodando demais ele, pedindo sempre, e ele acabou fazendo o que ela pediu. E isso Jesus Cristo, ele está comparando o que ele mesmo, que o próprio Deus vai fazer conosco se a gente persistir, irmãos, na oração. E a mesma coisa está escrito lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5. É praticamente uma parábola muito parecida com essa do juiz iníquo, que é a parábola do amigo importuno. Mas está escrito assim, irmãos, no versículo 9 e no versículo 10. De Lucas 11. Eu vos digo a vós: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Voltando aqui para o versículo 8 do capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo lhe diz: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que quer dizer isso, irmãos? Que quando Jesus Cristo voltar, antes de Jesus Cristo voltar, haverá uma apostasia muito grande, o abandono da fé e o abandono também do amor. Tanto que está escrito que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. E a fé também, irmãos. Então, o que Jesus Cristo quis dizer? Que quando a fé esfriar, as pessoas não vão buscar Ele, não vão pedir. Só que para que a gente consiga passar pelos momentos difíceis, para que a gente consiga vencer as lutas que vêm diariamente nos afrontar, somente orando, irmão, somente pedindo insistentemente, falando com Deus, estando na presença dele, para que a gente venha obter a resposta de Deus para as nossas petições, né? Para as nossas orações. Que Deus abençoe a todos